Então, vamos falar agora sobre montagem de cariótipos humanos, né? Explicação sobre a aula prática. Como é que se prepara uma lâmina para a observação de cariótipos humanos? É possível usar várias fontes de tecidos, né? Mas os tecidos mais adequados, né? As células mais adequadas, né? Normalmente se faz isso a partir do sangue, né? Usando linfócitos, que são as células da série branca do sangue, e que fazem parte do sistema imune de vertebrados. Então, as principais etapas envolvem coleta do sangue, crescimento em meio de cultura, cerca de 70 horas em estufa, pré-tratamento com colchicina, 2 horas a temperatura ambiente e 2 horas em estufa, centrifugações e choques hipotônicos, né, para que a célula ela fique limpa e enturgecida. Fixação em carnói, nesse caso se usa preferencialmente o metanol, combinado com ácido acético na proporção de 3:1. Preparação das lâminas, normalmente essa preparação é feita por gotejamento, então no momento que a gota ela toca na lâmina, as células, como elas não têm parede rígida, né? Elas se espalham muito bem, e depois você seca essa lâmina e cora com Giemsa, né, a 5%. O cariótipo humano, no início, havia, para cada grupo ou cada centro de análise, uma forma diferente de ordenar esses cariótipos. Então, vocês sabem que o cariótipo ele pode ser ordenado por vários critérios, por exemplo, o critério do braço curto, onde você vai do maior para o menor, só considerando o braço curto. Pode combinar o braço curto com o tamanho total do cromossomo, pode dividir eles por grupos de acordo com a morfologia. Então, como havia essa falta de padronização, em 1960 houve uma convenção, que foi chamada de Convenção de Denver, onde se estabeleceu uma forma padronizada de montar os cariótipos humanos, né? Então, depois dessa convenção, ficou definido que os cromossomos humanos podem ser classificados e ordenados em 7 grupos, designados pelas letras A e G, de acordo com seu tamanho e morfologia. Então, os autossomos eles são numerados de 1 a 22 pela ordem decrescente de tamanho, né? Quer dizer, os maiores primeiro, os menores mais para o final. E os cromossomos sexuais são representados pelas letras X e Y. Desde então, né, essa reunião de convenção de definição de nomenclatura e padronização, ela ocorre, né, de tempos em tempos, em vários locais do mundo, né, e aí ficou estabelecido o que a gente chama de SCN, que é o Sistema Internacional de Nomenclatura Cromossômica, cuja sigla aqui embaixo está em inglês. Então, com base nisso, né, nós temos várias formas, né, de citar as alterações. A gente vai ver um pouco mais disso na aula de aconselhamento genético, depois da aula de alterações estruturais também. Então, esse sistema de Denver, né, que estabeleceu esses grupos de A a G, então, como é que são esses grupos? Então, nós temos o grupo A, que são os 3 grandes metacêntricos, o grupo B, que são os grandes submetacêntricos, o grupo C, que são os submetacêntricos médios, o grupo D, que são os acrocêntricos médios, o E, que são os metacêntricos pequenos, o F, que são os metacêntricos muito pequenos, e o G, que envolve os cromossomos acrocêntricos pequenos. Quando se estabeleceu essa nomenclatura em grupos, ainda se usava mais a coloração convencional, né? Como é essa que eu estou mostrando aqui nesse slide. Porém, e nessa coloração, o que é que nós temos, né?
que nesse grupo C aqui, dos submetacêntricos médios, nós temos também o cromossomo X. Então, por isso, esse grupo envolve 15 cromossomos no homem e 16 na mulher. E esse grupo G envolve o Y. Então, 5 no homem e 4 na mulher. Hoje em dia, se convencionou, porque com o bandeamento G, que é a forma mais inequívoca de parear esses cromossomos, que o X e o Y eles ficam ordenados no final, após a ordenação, seguindo esses critérios aqui. Vejam também que com a coloração convencional, é muito difícil você identificar inequivocamente todos os pares. Por quê? Porque nós temos alguns pares que eles são muito parecidos, né? Então, isso dificultava bastante. Então, aqui mostrando, né, um cariótipo ordenado por esses critérios pela análise convencional. E aqui os cromossomos sexuais, eles ainda estão no grupo, né, C e G. Mas aqui já, se você colocar o bandeamento C, por exemplo, nós já temos algumas coisas que ajudam mais a distinguir esses pares. Inclusive, o bandeamento C foi um dos primeiros aplicados também no diagnóstico, né, de alterações cariotípicas. Mas ele não permitia, por exemplo, que eu visse num braço longo desse aqui se tem uma inversão ou uma translocação. Então, ele só permitia marcar as regiões pericentroméricas, né? Vocês conseguem enxergar que alguns cromossomos eles têm bandas maiores, outros têm bandas menos pronunciadas, e o que chama mais atenção aqui é o Y, né? Que ele tem essa banda C bem grande no braço longo. E agora o bandeamento G. Então, o bandeamento G ele é bem mais aplicado, né, para diagnóstico de alterações cariotípicas. Nós temos regiões que elas são G positivas e regiões que são G negativas, ou seja, a G positiva é a eucromatina que cora e a G negativa é a eucromatina que cora menos pronunciadamente. Vejam aqui que o Y ele é exatamente o contrário, ó. Toda aquela região de heterocromatina aqui, ela fica sem a coloração, né? Então, por esse bandeamento, cada um dos pares pode ser identificado inequivocamente e o Y também. Aqui mostrando, né, que esses padrões de bandeamento, todos eles juntos, eles podem ser anotados na forma de um ideograma. No ideograma, apenas um cromossomo de cada par é representado. E, nesse caso aqui, a legenda mostra essas regiões mais escuras, são as bandas G positiva, as brancas G negativa. Esse cinza achureado, né, são os centrômeros. E aqui nós temos, né, as bandas C. O bandeamento G, ele também pode ser feito em pré-metáfase, ou seja, quando o cromossomo ainda não está totalmente condensado. Isso confere uma resolução maior a algumas bandas, que quando o cromossomo está completamente condensado, essas bandas mergem e formam uma única banda. Então, esse tipo de bandeamento G, ele tem sido muito usado e ele é também chamado de bandeamento de alta resolução, né? Então, ele é feito no estágio de prometáfase e você pode também submeter a cultura celular a uma sincronização celular. O que é isso? Quando você submete a um tratamento que inibe que todas as células entrem em mitose. E aí você muda esse tratamento e você tem um número maior de células no mesmo estágio. Então, você vai ter acúmulo de metáfases, né? Depois, quando você faz o tratamento com a colchicina. Então, esse bandeamento de alta resolução, né? Ele também é usado para cariotipagem automática. O que é isso, né? Então, você faz esse sistema de coloração
e ele é colocado, as lâminas são colocadas num microscópio, que ele tem tipo um braço mecânico, e ele é associado a um computador. Esse braço ele vai deslizando e vai capturando as imagens ao longo da lâmina toda. Então, cada vez que ele encontra uma metáfase, ele captura a metáfase, conta os cromossomos, e o computador ele é capaz de ordenar essas metáfases e avaliar se tem alguma alteração. Com o bandeamento de alta resolução, você consegue, inclusive, dessa maneira, analisar, inclusive, deleções pequenas e duplicações que, pela observação só do olho humano, dessa forma como a gente faz a análise tradicional do cariótipo, talvez passassem despercebidas, né? Então, a gente compara isso a um tipo de código de barras, né? Aonde no bandeamento de alta resolução, associado com a capacidade do computador de identificar, né, essas combinações das bandas, isso parece com um código de barras. E também isso permite comparação multiespécies. Então, se você está analisando, por exemplo, um grupo de roedores, você estabelece um cariótipo padrão e você compara outras espécies e consegue identificar quais as regiões que têm inversões, duplicações, rearranjos, etc. Então, na prática tradicional, que a gente costuma fazer presencialmente, nós temos 11 cariótipos diferentes que nós distribuímos entre os grupos e vocês montam esses cariótipos, né? E identificam o sexo do indivíduo e o diagnóstico e a fórmula cromossômica, que eu vou explicar daqui a pouco como é que vocês obtêm. Como nós não vamos ter essa oportunidade, a gente acredita que muitos de vocês não teriam como imprimir esses cariótipos para montar, então nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente, fazer essa montagem de cariótipo virtual, a gente está disponibilizando também o roteiro dessa prática, né? Mas aqui eu vou ilustrar, né, um cariótipo humano masculino normal, né, com os padrões de bandas. Vejam aqui, por exemplo, nesse grupo A, ó, os cromossomos, eles sem bandeamento, eles eram muito parecidos, né? Aqui no B, etc. Mas se você for olhar o padrão de bandas, né, ele é bem característico de cada par. E isso se aplica a todos os grupos, onde o bandeamento G, então, ele é sensacional, né? E aqui o cromossomo Y, né, como eu falei. Aqui é uma montagem com erros que eu, na aula, normalmente eu peço que a turma identifique, né, e que devem ser evitados, né? Por exemplo, aqui, ó, foi feita uma montagem e não levou em conta o padrão de bandeamento, então montou os pares errados, né? Aqui, ó, também a mesma coisa, considerou o tamanho, mas não considerou o padrão, né? Aqui, nesse caso, a mesma situação, né? Nesse caso aqui, a gente tem um outro tipo de erro frequente que a gente vê, que é colocar o braço curto virado para baixo e o longo em cima. Sempre deve ser colocado o braço curto em cima e o braço longo embaixo, né? Aqui também, ó, esse indivíduo aqui, ele é um duplo Y. Então, esse Y devia estar aqui no final, e não aqui nessa posição. Então, ele considerou só os tamanhos e o pareamento e colocou o Y na sua posição errada. Ele deveria ter comparado o padrão de bandas, né? E percebido que esse aqui é o Y e colocado aqui na posição final. Então, como é que você representa um cariótipo através de uma fórmula cariotípica? Então, a fórmula cariotípica, ela é, digamos, um elemento importante no diagnóstico. Você não precisa mandar as fotos dos cromossomos, basta você mandar a fórmula que o profissional ele tem que ter competência para entender essa fórmula. Então, eu tenho aí 2N, né?
o sinal de igual, como a gente faz com qualquer organismo. E aqui é que vem as regras, né? Primeiro, o número cromossômico, vírgula, depois os cromossomos sexuais, vírgula, e a outra alteração se houver. Então, aqui nesse caso, 2N igual a 47, tem um cromossomo a mais, XY, né, um indivíduo do sexo masculino, sem alteração nos cromossomos sexuais, e mais 21, quer dizer, tem um cromossomo 21 supernumerário. Aqui outros exemplos. 2N igual a 45X. Hoje, normalmente, já não se usa esse zero, tá? O correto, mas eu ponho zero porque vocês vão ver isso muito em livros didáticos, etc. 2N igual a 48, XXX mais 21. Quer dizer, esse indivíduo ele tem 2 cromossomos a mais, sendo um X e um 21. 2N46XX, mulher normal, 2N46XY, homem normal, e aqui 2N47XXY, Klinefelter, como a gente já viu, 2N47XX mais 18, né, a trissomia do 18, a síndrome de Edwards. Então, quais são as tarefas? Né? Resolver as questões envolvendo pareamento de cromossomos, que vai ser a montagem de um cariótipo online, né? No final, vocês vão ter montado 3 cariótipos e vocês vão dar o diagnóstico, né, para as três pessoas e dizer que tipo de questões envolvem, né? Tem um quadro para ser preenchido. Questões sobre anomalias em humanos, né? Aneuploidia e poliploidia. No caso da poliploidia em humanos, né, a aula estava já um pouco longa, mas eu vou explicar agora. A poliploidia em humanos, em geral, ela é inviável. Então, os fetos, durante o desenvolvimento, quando eles são poliploides, né, em geral, o mais observado é triploide, né, quer dizer, tem 3 complementos, então um dos parentais mandou 2 complementos e o outro 1, e o bebê tem 3. Nesse caso, eles são abortados, né? Bem no início da gestação. Mas a gente vê poliploidia em nativivos, só que eles sempre são mosaicos. A gente já explicou nessa disciplina, né, o que é que são mosaicos. Então, são indivíduos que parte das células são, no caso aí, normais, e parte das células são poliploides. Então, eu finalizo aqui essa explicação. Né? Aqui tem alguns links também que são bem interessantes. Eu vou mandar também na página da disciplina uma informação sobre como vocês podem acrescentar legendas em inglês e traduzir essas legendas de inglês para português, para vocês assistirem esses vídeos, se vocês assim preferirem, se não quiserem ver em inglês. E a gente tem aqui no final, né, um texto sobre cromossomopatias de humanos, né, que é em português. Então, eu fico por aqui, agradeço pela atenção.